Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos aqui de volta hoje no nosso canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância, para estudarmos a revista Palavra e Vida no segundo trimestre, que tem como tema do trimestre a vida de Paulo. A lição de hoje é a lição de número 4 e nós vamos estar estudando o Cristo cósmico. A obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda que as nossas igrejas abordam. Ele é mais do que o Salvador das almas e das pessoas. É o Senhor do universo e Criador da nova ordem de Deus. Em Efésios, Paulo fala do mistério da vontade de Deus que não fora revelado antes, mas só agora Deus uniu judeus e gentios, Efésios 3, 5 ao 7, e todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, hão de converger em Cristo, Efésios 1, do 9 ao 10. Tudo terminará nele. Tudo começou com ele, segundo João 1, 3. Ele tem uma dimensão cósmica. Esse mistério é manifestado pela igreja aos principados e potestades espirituais, Efésios 3, do 9 ao 10. A igreja ensina a potestade, o mistério de Deus, que começa pela união dos homens e termina no destino do universo. Para tanto, eu quero convidar vocês a lerem comigo a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 1, do verso 3 até o versículo de número 14. Eu estou usando a edição João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Podemos ler? Vamos juntos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, Deus amado, nós estamos na Tua presença e queremos Te pedir mais uma vez que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar para que possamos juntos estudar a Tua palavra. Senhor, fala conosco e usa a Tua palavra para nos edificar, em nome de Jesus. Amém. Em Cristo, Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Criatura é o grego kitsis, que em Romanos 1,20 refere-se ao mundo criado. Seu sentido em 2 Coríntios 5,17 é mais do que moral. Não é, se alguém está em Cristo, não bebe, não fuma, não adultera. É cósmico. É importante destacar aqui, meus irmãos, que às vezes quando nós estamos ouvindo muitos cristãos falando sobre a conversão da fé, nós vemos que muita gente, eu digo que ele diminui a mensagem, dizendo
que ao aceitar a Cristo, a pessoa vai parar de beber, vai parar de fumar, vai parar de mentir, ou vai ter um carro, uma casa, vai adquirir algumas propriedades. Mas é importante destacar que o Evangelho é muito mais do que isso. Deus quer mudar, Deus de fato quer restaurar o homem, mas não só o homem, Deus está restaurando toda a natureza e está restaurando o mundo. Não é só apenas um aspecto moral, é uma restauração de toda a criação. Por isso que se alguém está em Cristo, faz parte do novo mundo de Deus. Nós, a igreja, somos o início do novo mundo que Deus está criando. Não apenas um novo povo, uma nova raça, mas um novo mundo. Não é? A Bíblia diz que depois que for concluída todas as coisas vão ser sujeitas a Cristo, não é? E Cristo vai sujeitar todas as coisas a Deus. Ou seja, é uma nova criação, uma nova ordem. Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo, onde mostrava um mundo novo produto da tecnologia. E Mao Tse Tung quis criar o novo homem como um produto político, mas o novo homem e o novo mundo surgem em Jesus. É a obra divina em Cristo e não humana. O primeiro ponto dessa lição, ele trata Cristo, autor e sustentador da criação. O pecado alterou as relações do homem com Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10 e 11, a relação com o próximo, versículo 16, e a relação com a natureza, versículo 17 e 18. Quando vemos e lemos no livro de Gênesis a história da criação, nós vemos que o pecado, ao entrar na humanidade, mudou, alterou toda a ordem estabelecida por Deus desde o início da criação, ali em Gênesis capítulo 1, 2. Houve uma mudança, uma alteração. Ele teve uma dimensão cósmica. O bom mundo de Deus, porque Deus começa a colocar em ordem, e começa a criar as coisas. E quando chega no sexto dia, ele diz que tudo que ele criou é bom. Olha, interessante, Deus diz que é bom. E quando o homem peca, essa ordem é alterada. E aquilo que era bom passa a não ser mais bom. O mundo em que vivemos não é um mundo ideal de Deus. Não plantamos urtiga nem ervas daninhas, elas surgem. Não sei se você se lembra, por causa do pecado, Deus disse a Adão que a partir daquele momento ele teria que trabalhar a terra para que ela pudesse produzir fruto, porque ela ia produzir cardos, espinhos, foi afetada por causa do pecado. Infelizmente, o trigo não brota espontaneamente, tem que ser cuidado. A natureza nos é benéfica, mas também hostil. Ela nos dá água, alimento, mas também terremotos, secas e furacões. Alguns podem objetar como pode existir um Deus tão bom que permite que catástrofes como essa possam nos atingir a humanidade. Mas se pararmos para pensar, algumas desses que são desequilíbrios da natureza criada por Deus foi produzida pelo próprio homem por causa do pecado. E ainda hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, como agora a pandemia da Covid-19 é uma questão do próprio pecado humano. Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou todas as coisas, os animais, a natureza, e viu que era bom. Mas o pecado do homem levou a natureza a viver esse estado. A natureza não é sábia, como diz a ecolatria moderna da nova era. É uma força cega, irracional. Viemos dela, Gênesis 2:7, mas ela é hostil, Gênesis 3:18. A Bíblia diz que Deus criou e formou o homem do pó da terra. E diz que também vamos retornar para ela, mas ela nos é hostil. A ideia de Efésios e Colossenses é que Deus está refazendo o mundo, incluindo a nossa relação uns com os outros e com a natureza. Vamos ler Romanos 8, do 18 ao 23. Olha o que ele nos diz. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente
não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versos 21 a 23. Na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Como nós dissemos, Deus está refazendo. Ele não só é o sustentador, o criador, mas ele também está refazendo. E como Paulo está escrevendo em Romanos, a própria criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, em Cristo, Deus está refazendo, não só uma nova raça, um novo homem, né? Mas ele está fazendo também uma nova criação. E Paulo então declara que a própria natureza aguarda essa manifestação. Efésios é considerada como a rainha das epístolas, é onde o gênio de Paulo mais brilha. Colossenses é considerada sua irmã gêmea. Nestas duas cartas, a cristologia, ou ensino sobre Cristo, muda de funcional, ou seja, como Cristo funciona em relação à igreja, e passa a ser ontológica, ou seja, Cristo como um ser absoluto, o alto e sempre existente das coisas, da razão e a razão das coisas. O Cristo de Efésios está sentado na região celeste, Efésios 1 a 3. Ele é Senhor deste século e do século que há de vir. Efésios 1, 21. Século é o grego aeon, que significa mais de 100 anos. Significa uma ordem, um tempo, uma idade, uma era. Cristo é Senhor desta era e da era que há de vir. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Colossenses 1, 16 ao 17. Todas as coisas hão de convergir para Ele. Efésios 1 e 10. A expressão todas as coisas merece especial atenção. O grego é tapanta, no neutro. Não é masculino nem feminino. Não é agente, é coisa. Refere-se então ao mundo material. Ele está se desintegrando. Tá certo? É uma coisa que a gente precisa entender. A natureza e o mundo em si, ele está num processo de desintegração. Não é? E Deus vai em Cristo e através da igreja restaurar a ordem. A queda nos afetou e Jesus veio então reordená-la. Sua obra inclui recolocar o mundo material em ordem. Vamos ler João capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Vamos? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 10 a 13. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como eu estava dizendo, Jesus não é só o Salvador, mas ele é também o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas. E em João, como no Evangelho de João que acabamos de ler, nós vemos o Evangelho de João de uma forma muito clara, dizendo que Jesus estava desde o princípio da criação com Deus, durante a criação. Ou seja, todas as coisas foram feitas por ele. Cristo está sentado nas regiões celestes, e para ele tudo converge, e nele tudo terminará. Efésios 1 a 10. Ele é o autor e sustentador da criação, mas é também seu propósito. A criação foi feita por ele, para ele, e voltará para ele.
A sua obra inclui a reconciliação de todas as coisas, e na terra e no céu, Colossenses 1:20. Ele não é apenas o salvador pessoal de indivíduos, mas o Senhor cósmico de todas as coisas. Podemos confiar num Salvador que tem poder sobre o tempo, as pessoas e todo o universo. Como diz um dos nossos cânticos: quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. O Filho é o Rei do universo. O Evangelho de João, de forma muito clara, coloca isso. Ele era o Verbo, estava desde o princípio, desde o início da criação. Ponto 2. O novo mundo de Deus. Embora bem sustentada em Paulo, esta ideia não foi inventada por ele e não é estranha aos demais autores da Bíblia. Lemos na visão de João, olha o texto: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, verso 5. Agora vem o novo mundo que Deus está criando em Jesus. Vamos ler Apocalipse 21, do verso 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, lá no final da Bíblia, o capítulo 22, nós vemos que a obra de Cristo chega à sua consumação. O Éden está de volta. Em Gênesis 3, um homem foi expulso. Em Apocalipse 22, ele é redimido. Tudo que perdeu na queda se recupera em Cristo. Reaparece a árvore da vida, Apocalipse 22, 2. Seus frutos são para alimento e as folhas para a saúde. A consumação da obra de Cristo nos devolve o que a queda nos tirou. Compare, por exemplo, Gênesis 2:17 com Apocalipse 21, 4 e outros textos sucessivos, né? Gênesis 3:16, Apocalipse 21, 4, 3:17 e 22, 3, Gênesis 3, 22 a 24 e Apocalipse 22 e 2. O que perdemos durante a queda nos é devolvido em Cristo. Ou seja, João, na ilha de Patmos, ele escreve sobre o Apocalipse e Deus revela a ele tudo o que vai acontecer no final dos tempos e principalmente a restauração de todas as coisas. Ou seja, em Cristo, Deus está restaurando todas as coisas, inclusive não só o homem, mas também toda a natureza. O novo mundo traz uma natureza totalmente benéfica. Água, alimentos, saúde, as perfeitas provisões de Deus. A razão é porque agora as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4, como nós lemos, Cristo refez o mundo. Ou seja, Deus está em Cristo refazendo o mundo. Ponto 3. Qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus? Já parou para pensar? Qual é o seu lugar? Qual é o lugar da igreja nesta nova criação? Em Efésios 1, 22, vemos que todas as coisas foram subjugadas a Cristo, inclusive as do mundo vindouro. Efésios 1, 21. E ele as deu à igreja. Já parou para pensar? Isso é fantástico, não é? Deus não só perdoa os nossos pecados em Cristo, mas também nos dá uma participação nessa nova era que há de vir, nesse novo mundo a ser restabelecido. Igreja não é lugar aonde vamos, não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais que entoar cânticos e apresentar programas especiais. Eu costumo sempre dizer que nós somos a igreja, não é?
A igreja não é uma construção, não são 4 paredes com um telhado. Não, a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. É fazer parte do novo mundo de Deus, sendo a ponta de lança, mas é também reinar com Ele. No momento, a igreja é militante. Um dia ela será triunfante. Isto todos nós sabemos. Mas triunfante de quê? De problemas e de lutas humanas? Das contrariedades desse mundo? Foi o próprio Jesus que disse: neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler Lucas 10, do 17 ao 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpente e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, preste atenção, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Eu não sei se você se lembra dessa passagem, mas Jesus escolhe 70 pessoas, discípulos, e os manda pregar. E quando eles voltam muito alegres, porque os espíritos se sujeitavam. E talvez isso pudesse ser um grande evento, uma grande alegria. Mas Jesus chama a atenção de uma coisa muito mais importante. Ele está dizendo: olha, os poderes malignos estão sujeitos a vocês. Pelo nome de Jesus, eles se sujeitam. Mas mais do que essa importância, é porque nós vamos pertencer a um novo reino. É importante entender essa verdade. Porque muitos pensam que são questões humanas, mas Deus em Cristo está restaurando toda a ordem do universo. Não é? O próprio Jesus disse que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Ou seja, sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a sua família, há uma autoridade dada por Deus. E o mal, ele não tem poder sobre nós. Não, a igreja será triunfante sobre o poder do mal e o caos do mundo por fim. Em Lucas 10, 19, ela recebeu poder para pisar escorpiões, como eu acabei de ler, símbolo do mal. A igreja será vencedora sobre todo o poder maligno. A sua vitória será global. Ela julgará o mundo e o mal com o Senhor triunfante. E desfrutará da vitória de Cristo. Nosso triunfo não é apenas para essa vida, mas é para a nova ordem de Deus, para o novo mundo que o Cristo, Senhor do universo, está criando. Eu não sei se você se lembra que Paulo ele vai dizer: se esperamos Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, nós devemos ter a nossa visão ampliada, não só por aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, mas aquilo que nós vamos herdar. Já herdamos, mas vamos tomar posse no futuro, quando vamos herdar uma posição de privilégio na nova criação. A igreja desfrutará desse novo cosmos. Olha o que diz o texto em Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não mais existe. Ou seja, a nova criação. A salvação é mais que libertação do fogo do inferno. É identificação com Cristo e lugar de honra no mundo novo do Senhor. Nós o desfrutaremos. Em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8, 37. Bem, nós estamos chegando ao final dessa lição, mas eu ainda quero trazer para vocês, para pensar e agir, 3 pontos. Primeiro, o pecado é um desastre em todas as suas esferas. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. Cada crente deveria fugir do pecado, pois ele traz perturbação da ordem
que já é frágil. Não se engane, o pecado é uma tragédia. O pecado, ele traz consequências devastadoras para a vida do ser humano e tem trazido também para a natureza. Ponto 2. A obra de Cristo é destruir o poder do pecado e de seu autor. 1 João 3,8. Ele construirá um novo mundo. A igreja é a ponta de lança desse projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. Você parou para entender a importância da sua vida, da vida da sua família nesse novo mundo? Deus quer usar você, quer usar a sua família para que vidas sejam alcançadas e que elas também recebam a mensagem salvadora e redentora e possam fazer parte dessa nova era, desse novo mundo. Ele está construindo um novo mundo e ele deseja, e é o prazer de Deus que você e a sua família habitem nele. E por fim, terceiro ponto, esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas cósmica, com esses elementos se desfazendo em um novo mundo chegando, segundo Pedro 3, do 10 ao 13. Sim, nós esperamos não apenas um céu, mas um novo universo, um novo mundo, em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não mais existirá. A Bíblia diz que ele vai enxugar todas as lágrimas. Cristo foi nos preparar um lugar, não um quartinho, mas um novo mundo. Quando ele estava deixando seus discípulos, ele disse que ele iria e voltaria. Na verdade, a igreja não está esperando uma nova ordem mundial. Não está esperando uma melhora na economia, uma alternância no poder no cenário mundial. Não estamos esperando isso. A igreja aguarda ansiosamente a volta do seu Senhor. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se pudéssemos dizer uma palavra para encerrar essa lição de hoje, poderíamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem, eu deixo ainda para que vocês não esqueçam de fazer as leituras diárias, de segunda até domingo. São leituras abençoadoras que certamente vão ajudar você e a sua família a compreender melhor o estudo dessa lição. Eu sei que é uma lição um pouco difícil, mas vai lhe ajudar a compreender melhor essa lição e vai também trazer para você excelentes ensinamentos da Palavra de Deus. Bem, eu sou o pastor Carlos Guerra, nós estamos chegando mais uma vez ao final de uma lição, essa semana estudando sobre o Cristo cósmico, e esperamos e aguardamos você e a sua família para que juntos possamos mais uma vez estudar a Palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e a vida da sua família. Deus te abençoe.